Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Be Smart, tá? Eu já trabalhei com treinamentos de formação de líderes e equipes e hoje, como líder dos diáconos, eu montei vários treinamentos para preparar os diáconos, tá? Então, eu vou estar passando agora um treinamento para vocês. Esse é o primeiro treinamento do canal, que é a Excelência em Servir, tá? Esse treinamento foi baseado na história de José do Egito, que está lá em Gênesis, né? Então eu vou deixar aqui para vocês esse treinamento e terão outros treinamentos também voltado para parte dos obreiros, né? Como servir dentro da igreja. Só que esse treinamento não serve somente para a igreja, serve também no seu trabalho, na sua casa. Quando você aprende a servir com excelência, em todo lugar que você serve com excelência, tudo prosperará nas suas mãos, tá? Então aqui deixei um versículo para você meditar aqui no começo, está em Neemias capítulo 13, versículo 30, tirado da Bíblia Fé e Trabalho, Nova Almeida atualizada, tá? Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Grave muito bem, você que é um obreiro na igreja, grave esse versículo no seu coração. Bom, vamos começar o nosso treinamento, o Servir com Excelência, e eu não poderia usar uma passagem melhor que a de José, né? José é um exemplo de servir com excelência, tá? Então José ele serviu com excelência. A excelência é o quê? Qualidade muito superior, tá? Por isso que quem serve com excelência se destaca na igreja, se destaca no trabalho, se destaca em casa, tá? O servir com excelência ele é importante na vida do cristão, amém? Principalmente os obreiros. Bom, todo estudo está baseado em Gênesis capítulo 37 ao 50, né? Se você tiver um tempo, leia todo esse capítulo aí, do 37 até o 50, toda a passagem de José ali. José foi um grande exemplo de servo, né? Principalmente por executar suas tarefas com excelência e obediência, né? Não basta ser apenas excelente, tem que obedecer também, né? Obedecer às regras, respeitar as regras. Sua história é conhecida por muitos, mas para aqueles que são obreiros, essa passagem deve ser lida e guardada como referência quando no exercício da sua função. Tá? Então isso é uma passagem muito importante para todo obreiro, quando for exercer a sua função dentro da igreja, ele lembrar da história de José. Tá? Nesse treinamento será usado como exemplo os dois J's. Tá? Começará por José e não teria como não finalizar com Jesus. Né? Então são dois grandes nomes na Bíblia, né? José como servo e depois Jesus também que veio, né? E também serviu também, né? Então, são destacados aqui 5 pontos importantes na história de José. Aqui nós vamos conhecer os 5 pontos, e esses pontos são importantes para você que é obreiro. Então, fique no treinamento até o fim, tá? Assista esse treinamento, compartilhe com aqueles outros amigos seus que são obreiros também, para que eles venham aprender a servir com excelência. E a sua vida vai mudar totalmente quando você passar a servir com excelência. Amém? Em Gênesis capítulo 37, versículo 2, na parte A, tá? Na primeira parte ali. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Costuma-se apreciar, né, a história de José, pois nela existem vários ensinamentos, desde administração doméstica, administração empresarial, superação, trabalho em equipe, obediência, entre outros, né, grandes exemplos que a gente tira ali da vida de José. Uma passagem maravilhosa, onde tem muitos exemplos, tá? Mas o mais importante na história de José, e que foi a base desse estudo, e o seu tema é a excelência em servir. Tá? Então uma das coisas que mais se destacaram na vida de José foi justamente a excelência em servir. Então vamos aqui entender um pouco, né? Vou passar aqui cada um dos pontos, tá? Então o primeiro ponto, importantíssimo, tá? Você que é obreiro, grave cada um desses pontos no seu coração, coloque isso em prática na sua vida e com certeza muitas coisas na sua vida vão mudar, tá? Então o primeiro ponto, tenha a energia de um jovem. Tá? José era um jovem de 17 anos e já trabalhava com seus irmãos. Tá? Então o obreiro ele precisa ter energia para trabalhar na igreja e saber trabalhar junto com seus irmãos, mesmo que tenha suas diferenças. Essas devem ser colocadas de lado, pois todos estão trabalhando no mesmo propósito, que é o de agradar ao Pai, né? Agradar a Deus. Tá? Então, você que é obreiro, você tem que tirar as diferenças. Se você tem alguma discussão, uma briga com o irmão ali,
da igreja, você tem que colocar isso de lado. E quando você está dentro da igreja, você tem que perdoar, tá? Você tem que saber perdoar e você tem que trabalhar junto, tá? Trabalhar unido, um ajudando o outro. Até para não sobrecarregar um, sobrecarregar o outro. Tá? Então você tem que ficar atento com isso. Tá? E ter essa energia de jovem, né? De querer trabalhar, né? Por isso que a palavra de Deus lá em Apocalipse fala que eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, né? Todo obreiro quando se converte, quando aceita Jesus, ele quer trabalhar, quer fazer um monte de coisa, e isso é algo que Deus ama de coração. Deus ama muito isso, né? Essa energia de você querer fazer, de você querer tá lá sempre na ativa, né? Isso é importante, tá? E com o tempo a gente vai acabando deixando isso daí, isso não pode acontecer, tá? Hoje eu sou líder dos diáconos, eu dou treinamento para diácono, treinamento para obreiros, tá? Então eu sempre toco nesse ponto, você não pode deixar de ter energia, essa energia de um jovem, aquele desejo de fazer a obra. Isso não serve só dentro da igreja, tá? No trabalho, dentro de casa também, é muito importante isso. Se você aplicar tudo isso que eu estou te ensinando, não somente dentro da igreja, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, você vê que a sua vida vai ser totalmente diferente e as coisas vão prosperar de uma maneira incrível na sua vida. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, seja trabalhador e obedeça ao seu chamado. Isso aqui é muito importante. Eu vejo que muitos obreiros acabam esquecendo do chamado que ele recebeu. Tá? Deus ele não chama obreiros preguiçosos. Se você vê vários exemplos na Bíblia, você vê que pessoas foram chamadas, eles estavam trabalhando. Foi assim com Davi, foi assim com José, com vários homens foram da mesma maneira, tá? Mas sim os trabalhadores. E quando o pai chama, o obreiro deve responder como José respondeu ao seu pai. Eis-me aqui. Essa é a resposta que Deus espera de você. Quando Deus te chama, você falar, eis-me aqui, não questionar, mas simplesmente responder, eis-me aqui. Estar disposto ali a fazer a obra, estar disposto ali a servir ao Senhor. Tá? Então quando Deus chama um obreiro para a obra, a resposta que ele espera é essa, eis-me aqui. Em Gênesis capítulo 37, versículo 13, disse Israel a José, não apacenta os teus irmãos em Siquém? Vem, e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Né? A única resposta que José deu foi, eis-me aqui. Note-se que o pai de José fez uma pergunta, porém a única resposta, sem questionar, foi, eis-me aqui. Em poucas palavras, entendemos que o obreiro não deve questionar o chamado do pai, mas sim obedecer e se colocar à disposição de fazer, né? Você tem que estar ali no seu posto de servo, né? Dos versículos 14 ao 36, José foi traído e vendido pelos seus irmãos como escravo. Mas independente da situação, o servir com excelência é uma escolha, tá? Então você que é obreiro, escolha servir com excelência. Isso é uma escolha, independente da situação. Independente se muitas vezes você está numa igreja onde o pastor não olha para você, o pastor às vezes não te dá muita atenção, mas continue servindo com excelência, porque você não está fazendo para o homem, está fazendo para Deus. O pastor pode não estar olhando, mas Deus está olhando, tá? O líder do diácono muitas vezes pode não estar olhando, mas Deus está olhando. Inclusive eu tenho um treinamento que mais pra frente eu vou estar postando aqui também no canal, que é líderes que enterram talentos. Cuidado, viu? Líderes que enterram talentos. Esse treinamento vai ser voltado para a liderança, tá? Então vamos prosseguir aqui. Terceiro ponto, servir com excelência, né? Esse é o ponto chave na vida de José, foi servir com excelência. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 23, há o exemplo de um servo que faz o seu trabalho com excelência para agradar a Deus e não ao homem, assim como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, não aos homens, tá? Então você não pode fazer aquilo que você faz para o homem, mas sim para Deus. Até no seu trabalho, porque quem abriu a porta do seu trabalho foi Deus, não foi o homem. Deus abriu a porta do seu trabalho, então você tem que fazer com excelência e amor a Deus, tá? Como se estivesse fazendo para Deus e não para o homem, tá? Nos versículos 2 e 3, Deus está com José e através de sua postura como servo, Potifar enxerga que Deus é com ele e em tudo que ele colocava a mão prosperava. Isso é muito importante, tá? Um bom obreiro tem que ter a mesma postura dentro e fora da igreja, ao ponto de que as pessoas possam enxergar
Deus através do seu servir. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Você fazer o que você faz com excelência, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. E que as pessoas não enxerguem não você, mas que enxerguem Deus através da sua vida. Isso é muito importante, tá? Então a pessoa tem que enxergar Deus através da sua vida e não você. Um erro do obreiro é quando ele quer chamar atenção para ele, mas a atenção tem que ser voltada todo para Deus, tá? Então na casa de Potifar, José fez a diferença através das suas atitudes como servo. Ele serviu com excelência e tudo o que ele administrava prosperava, ao ponto de Potifar enxergar que Deus era com ele. Tá? Isso é muito importante na vida de obreiro. Se você é um obreiro que está no seu trabalho e as pessoas enxergam Deus através da sua vida, se você é um obreiro que está na sua casa, sua esposa enxerga Deus através da sua vida, ou seu marido te enxerga Deus através da sua vida, isso é um ponto importante. Se você está causando esse impacto nas pessoas fora da igreja, então você está no caminho certo. Tá? Então o obreiro dentro da igreja, principalmente fora da igreja, ele tem que fazer as pessoas enxergar Deus através da vida dele. Ver que Deus é com ele e por isso que a vida dele prospera, por isso que as coisas que passam pela mão dele prosperam, tá? Em Gênesis capítulo 39, versículo 4, achou José graças aos olhos dele e o servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Então, através da integridade de José como servo, Potifar entrega tudo o que tinha nas mãos dele, pela confiança observada através do seu proceder. Porém, mesmo José sabendo que tudo foi entregue em suas mãos, ele sabia que havia limitações e que uma delas era a esposa do seu senhor. Por temor a Deus e para manter a sua integridade, ele não poderia tomar algo que não lhe fora vedado, tá? Então, algo que não foi permitido ali para ele, tá? Tinha suas limitações. Assim também é na igreja, tá? O pastor confia tudo nas mãos do obreiro, porém cada um tem que saber qual é o limite e respeitar tudo que foi entregue para que ele venha cuidar com zelo, tá? Então, nem tudo, às vezes o pastor confia as coisas para você, mas tem que saber os seus limites, principalmente quem trabalha na área de tesouraria, tá? Toma muito cuidado com isso. Você tem que saber o limite ali do que você pode e o que você não pode fazer, tá? Respeitar sempre as regras, principalmente a palavra de Deus, tá? Toda a integridade de um obreiro tá tudo ali baseado na Bíblia, tá? Então seja íntegro, honesto, tá tudo ali na Bíblia, tá bom? E esse treinamento tá te passando tudo isso aí que você tem que seguir na sua vida. Outro detalhe importante se encontra no versículo 11. Certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém dos da casa se encontravam presente, tá? Não se encontrava presente. José não vigiou e a sua falta de vigilância gerou uma consequência que levou a ser julgado por algo que ele não fez, sendo então lançado ao cárcere como prisioneiro. Então José ele foi condenado por algo que ele não fez, mas por quê? Por falta de vigilância, tá? O obreiro tem que vigiar constantemente, dentro e fora da igreja, para não cair em tentação, ou até mesmo para evitar que algo aconteça dentro da igreja, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muito obreiro, eu sou líder dos diáconos, eu vejo muito obreiro que se distrai mexendo no celular dentro na porta da igreja, se distrai mexendo no celular, ou às vezes abandona o seu ponto para atender telefone, tá? Então, a equipe de obreiros, principalmente os que ficam na porta, tem que estar muito atento ao culto, muito atento ao movimento, às pessoas que entram, às pessoas que saem, tá? Porque nem todo mundo às vezes é membro da igreja, às vezes vem visitante, então você tem que ficar atento. Eu sempre quando vou organizar os obreiros, eu peço para o obreiro ficar na porta ali, onde dá o corredor para os banheiros, que ele fique atento olhando o banheiro dos homens, o banheiro das mulheres, quem está entrando, quem está saindo. Tem que ficar muito atento com isso. Quem entra no culto, quem sai, se tem alguém ali dentro da igreja que está ali tendo algum comportamento estranho. Então o obreiro ele tem que estar vigilante, tá? Desde o começo do culto até o final do culto. Terminou o culto, ainda tem que continuar vigilante, olhando as pessoas que estão saindo, acompanhando elas, tá? Quando tem evento lá na igreja, eu sempre separo os obreiros, eu coloco eles escalados ali, eu coloco o pessoal para cuidar ali do estacionamento, ficar de olho no carro dos irmãos. Então assim, o servir com excelência engloba tudo isso, tá? E você tem que vigiar. Até porque em Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai
e orai. Não está escrito orai e vigiai. Vigiai, tá? Então vigiai e orai, tá? Então você vigia e ora, né? Pode fazer ao mesmo tempo, vigiar e orar, mas tem que estar vigilante, tá? O obreiro que está na porta não pode ficar fechando o olho para orar. Ore com os olhos abertos, vigilante, tá? A palavra diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Amém, irmãos? José estava bem na casa de Potifar, ao ponto de ficar na zona de conforto. Esse é um ponto muito importante também, tá? Muito obreiro está dentro da igreja e já entrou na zona de conforto, tá? E esquecer do seu chamado. Por esse motivo, Deus permite que a esposa do seu senhor venha tentá-lo. E através dessa situação, ele acaba sendo enviado ao cárcere. Isso acontece na igreja. Com os obreiros, às vezes acabam passando por uma luta sem entender o motivo. E pode ser apenas Deus te cutucando para ver se você sai da sua zona de conforto e se lembra do seu chamado, tá? Isso é muito importante. Você nunca pode esquecer do seu chamado. Deus te chamou para servir. Você é servo, você está no posto de servo, né? O próprio Jesus, quando veio para a terra, ele veio para servir, não para ser servido. E ele deixou o exemplo ali, tá? Então, mas isso eu vou falar mais no final ali do treinamento. Agora o foco é José, mas José também ele foi servo. Interessante que José ele foi servo, né, desde a casa do seu pai, depois ali como escravo, no cárcere ele como prisioneiro, ele continuou servindo, ele nunca deixou de servir e servir com excelência independente da sua situação. Então o obreiro tem que tomar cuidado para você não entrar na zona de conforto. O que é uma zona de conforto? É quando você já está acostumado com algo e você não faz nada para melhorar aquilo, né? Nada para mudar aquela situação. Tá? Por exemplo, muitas vezes o obreiro ele acaba deixando de ler a palavra de Deus porque ele já acha que já sabe o suficiente, ou ele deixa de fazer algo na igreja porque ele acha que já fez o suficiente. Isso é entrar numa zona de conforto. Você achar que está tudo bem, sendo que muitas vezes não está, né? Então você tem que estar ali focado a fazer as coisas, né? Então a zona de conforto é quando você acha que já está tudo ok, né? Que você já sabe o suficiente, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais dobrar o joelho, não precisa mais orar, não precisa mais buscar, jejuar. Então isso é um perigo muito grande, tá? Isso é uma zona de conforto onde pode levar à sua morte espiritual. E as coisas acabam deixando de acontecer na sua vida, né? A prosperidade, as bênçãos, né? Não que Deus não vai deixar de te abençoar, mas muitas bênçãos são retidas por falhas nossas, tá bom? Gênesis 40, versículo 1 ao 23. Deus, por vezes, permite algumas provações para nos lembrar que Ele existe e para que não esqueçamos do nosso chamado, né? Por que nós passamos muitas vezes pelo deserto, muitas vezes passamos por tribulação? Para não esquecermos que Deus existe. Porque imagine só, se tivesse uma vida de bonança, só coisas boas, você iria esquecer de Deus, tá? Isso é fato. Não tem como falar que você não esqueceria de Deus. Então passamos por situações difíceis para lembrar que Deus existe. Porque na dificuldade que a gente clama a Deus, né? E é errado, deveríamos clamar a Deus todo momento, agradecer, né? Acordar de manhã, agradecer durante o dia, à noite, a todo momento, né? Deus tem que ser lembrado todo momento na nossa vida. No capítulo 40 de Gênesis, José volta a exercer um dos dons que Deus havia lhe dado e passa a interpretar sonhos. Porém, assim como ele esqueceu do seu dom, olha como Deus ele age na vida das pessoas, né? Assim como ele esqueceu do seu dom, Deus permitiu o copeiro-chefe se esquecer dele, porque tudo é permissão de Deus. Então, no capítulo 41, José se lembra do seu dom de interpretação de sonhos e Faraó pede para chamá-lo, né? José ele é lembrado pelo seu dom de interpretação ali. O copeiro acaba lembrando, né? O copeiro-chefe ele lembra de José, que José tinha esse dom de interpretar o sonho. E Faraó pede para chamá-lo. Porém, tem um detalhe importante aqui, você que é obreiro, preste muita atenção. No versículo 14, tem um detalhe importante. Ao tirarem ele do cárcere, fazem a barba dele e trocam as suas vestes. Isso significa que o obreiro tem que estar bem arrumado para se apresentar na igreja. Não pode estar de qualquer jeito, porque ó, olha que interessante. José ele foi se apresentar ao faraó, o homem mais importante do Egito. E quando você, obreiro, vai para a igreja, você está se apresentando para quem? Para Deus, que é o Todo-Poderoso, Soberano, o mais importante de tudo na nossa vida?
Então você não está se apresentando para qualquer um, você está se apresentando para o superior, para o Deus Todo-Poderoso, que é acima de todos os reis da terra, né? Então você não está se apresentando a qualquer um, então você tem que estar bem arrumado, você tem que estar bem vestido para se apresentar. Você não está se apresentando ao pastor, você não está se apresentando à igreja, você está se apresentando a Deus, ao próprio Deus Todo-Poderoso. Amém? Quarto ponto, vamos para o quarto ponto. Reconhecimento da autoridade de Deus. Isso todo obreiro tem que ter. Não só obreiro, mas como membros da igreja também, né? Mas especificamente falando dos obreiros, que são treinamento para obreiros. Reconhecimento da autoridade de Deus. Esse é o quarto ponto. Gênesis 41:16. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Olha que interessante. José ele fala: Isto não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta. Então ele está falando Deus que vai responder, não ele, mas Deus, né? Então todo obreiro tem que ter o entendimento que tudo vem de Deus e que não somos nada sem Ele. Todo poder, honra, glória pertencem a Deus e a mais ninguém. Está em Mateus capítulo 6, versículo 13, parte B, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém? Então o obreiro tem que reconhecer que tudo vem de Deus, nada vem dele. Não é o obreiro que cura, não é o obreiro que salva, não é o obreiro que ressuscita, não. É Deus. O poder vem de Deus, a força vem de Deus. O poder está no nome de Jesus Cristo e não no seu nome. Amém? Então, reconhecimento da autoridade de Deus. O obreiro ele tem que reconhecer a autoridade de Deus. Ao entender que tudo vem de Deus, devemos agir com inteligência e sabedoria ao administrar a igreja, tá? Isso eu falo igreja, mas não só igreja, tá? Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha, sabendo que tudo, né, vem de Deus. Amém? No capítulo 41 de Gênesis, José se colocou no lugar de servo, não recebendo mérito pelo seu dom, pois ele sabia que tudo vinha de Deus e a ele pertence toda a glória. Esse reconhecimento foi fundamental na presença de Faraó, pois como um grande líder de uma nação, ele pôde enxergar três qualidades importantes em José. Então aqui você vai conhecer três qualidades importantes em José que fez Faraó enxergar que ele é a pessoa certa para governar o Egito. Amém? Primeiro, integridade. José ele era íntegro, né? No versículo 33, agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Olha que interessante a integridade de José, né? José, ele fala, né, que para Faraó, né, no 33, agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Ele falou, não, Faraó, eu estou aqui, eu sou o cara que pode fazer tudo acontecer. Não, ele falou, faça o Faraó encontrar. Jogou a responsabilidade em cima do Faraó. Então que Faraó encontre, ele não se apresentou como a resposta, a solução para o problema, tá? Isso foi muito importante, a integridade de José. Inteligência, no 34, que Faraó o faça. Mais uma vez aqui ele joga para o Faraó, que ele sabe, ele reconhece a autoridade do Faraó, e ele joga de novo para o Faraó. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de sua fatura. Então a inteligência de José, tá? Que foi inteligência. Esse é o segundo ponto que Faraó enxergou na vida de José. E o terceiro ponto é a presença do Espírito Santo de Deus, tá? Isso aqui é extremamente importante. Né? No 38, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? E Faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como és tu. Então Faraó ele percebeu que com todas essas qualidades, José seria um excelente servo e que queria fazer exatamente como Deus falara, né, para ele fazer, né? Então o ato da obediência, né? Então Faraó percebeu, né, ele conseguiu ver em José que ele seria um excelente servo, porque ele era obediente, né? Ele faria exatamente como Deus passaria para ele. Amém? A obediência. No versículo 33, José foi
íntegro quando não mencionou a si mesmo, né, mas outra pessoa para o cargo. No versículo 34, 35 e 36, ele foi inteligente ao entregar uma solução ao problema. No versículo 39, transmitiu tudo exatamente como o Espírito de Deus lhe revelara na interpretação dos sonhos. O bom obreiro deve ser íntegro e reconhecer a soberania de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 9. A passagem do centurião de Cafarnaum. Todo mundo conhece essa passagem, né? E leiam depois e entendam muito bem, né? O centurião, ele reconheceu ali a autoridade de Jesus. Deve ser inteligente ao suprir as necessidades da igreja e pôr em prática o que Deus designou a fazer pelo Espírito Santo. O reconhecimento da autoridade de Deus traz ao obreiro a qualidade que o fazem toda a diferença na obra. Nos versículos 38 e 39, Faraó consegue enxergar todas as qualidades de José através da sua submissão a Deus. Então esse é um ponto importante. Quando você é submisso a Deus, as pessoas enxergam as suas qualidades. Tá? Todos nós temos defeitos, isso é normal, todo ser humano tem defeito, mas as suas qualidades têm que superar os seus defeitos. Então as suas qualidades têm que se destacar acima dos seus defeitos. Tá? Então a parte mais importante tem que ser a sua qualidade. Tudo isso vem através de uma submissão a Deus, o obedecer à palavra de Deus. Quinto e último ponto, vamos para o quinto ponto. O obreiro não deve guardar mágoas no coração. Isso é muito importante para você que é obreiro, tá servindo a Deus. Em Gênesis capítulo 42, versículo 9. A distância do Egito para Canaã era em torno de 425 quilômetros, o equivalente a mais ou menos um mês de viagem naquela época, né? Guarde bem isso na sua cabeça. José lembrou-se não apenas do sonho que ele havia contado para os seus irmãos, mas lembrou-se também de tudo o que fizeram contra ele. Assim a ira entrou no seu coração e iniciou um sentimento de vingança, criando situações contra os seus irmãos. Quando o obreiro guarda mágoas no coração e não libera o perdão, irmão, isso é muito importante, libere o perdão, não guarde mágoa no coração. Isso acaba bloqueando as bênçãos de Deus e no caso de José acabou atrasando o encontro dele com o pai amado, né? José tinha um amor muito grande pelo pai e por conta ali de ele endurecer um pouco o coração, isso impediu que esse encontro se acontecesse num momento rápido, né? Que você viu que ali era praticamente um mês de viagem, né? E se você ler a história ali, você vai ver que os irmãos foram e voltaram ali várias vezes até chegar o momento do encontro de José com o pai. Se no encontro inicial ele se apresentasse aos seus irmãos e perdoasse o que eles fizeram com ele, na primeira viagem que eles fizeram de volta para casa, o seu pai já teria vindo para o Egito. Porém, o coração duro e magoado de José atrasou esse encontro com seu pai. Então, muitas vezes você tem uma bênção para receber de Deus e por conta desse coração duro de não querer perdoar, às vezes aquele irmão que sem querer falou alguma coisa errada, como eu disse, nós somos falhos, nós somos pecadores e muitas vezes podemos falhar. Até eu, como líder de obreiros, eu falo para os irmãos, irmãos, se eu errei, se eu falhei em algum momento, me perdoem, tá? Então você tem que estar sempre ali pedindo perdão e perdoando, tá? Isso é muito importante porque às vezes a falta de perdão pode atrasar uma bênção na sua vida, seja uma porta de emprego aberta, seja qualquer outra parte da sua vida, tá? Tanto espiritual como material. O obreiro precisa amar constantemente uns aos outros, né? E o apóstolo Paulo foi um grande exemplo da prática de amar os seus irmãos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, está escrito: o amor não faz mal ao próximo. Simples assim. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Devemos ser unidos em amor e em plena comunhão uns com os outros. Lembrando que Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Tá? Então não tem como você amar a Deus, por isso que já o primeiro mandamento é amar a Deus, se você não amar o seu próximo, porque Deus ele é amor. Então a partir do momento que você ama a Deus, você também ama o seu próximo. Bom, chegando aqui no final do treinamento, falar sobre Jesus, é claro, né? Jesus também serviu com excelência. Jesus ele deu um grande exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13, versículo 5.
E nessa passagem ele prova o seu amor pelos discípulos e a excelência em servir. O exemplo já veio lá atrás no Velho Testamento com José e é mostrado novamente ali no Novo Testamento com Jesus. Um obreiro exemplar, ele tem que ter amor, integridade, inteligência, energia e o Espírito Santo de Deus. Essas 5 coisas têm que estar presentes na vida do obreiro. O amor, integridade, inteligência, energia e o Espírito Santo de Deus. Tá? O obreiro tem que ser completo com essas 5 coisas. Para fazer a obra, deve ainda confiar plenamente em Deus e entender que seu sustento vem do Pai. Isso aqui é muito importante. O obreiro que faz a obra por amor a Deus, ele é sustentado pelo Pai Celestial. Tá? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, eu gosto de falar esse versículo, porque muitos usam esse versículo da maneira errada. Diz que o trabalhador é digno do seu salário. Porém, existem 2 tipos de obreiro na igreja. Tem aquele que vive da obra, esse é sustentado pelo homem, e aquele que vive pela obra, esse é sustentado por Deus e nada falta em sua casa. Tá bom? Então, para você entender essa diferença, o obreiro que vive da obra é aquele obreiro que quer ganhar dinheiro em tudo, ele quer fazer tudo com interesse em algo. Esse é o obreiro que vive da obra. Então, ele é sustentado pelo homem. O obreiro que vive pela obra é aquele que faz tudo por amor. Faz por amor a Deus, faz por amor à igreja, faz por amor aos seus irmãos. Ele quer fazer o melhor, por amor. Esse é sustentado por Deus, pelo próprio Pai Celestial. Porque Deus vê que ele faz com amor. Né? Lembra de Caim e Abel? Por que Deus não aceitou, né? Aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Porque um ofereceu a primícia, ofereceu com amor, e o outro já ofereceu com o coração fechado. Tá? Então Deus, ele ama aqueles que fazem com amor. Então lembre-se sempre disso. Seja um obreiro que vive pela obra e não da obra. Quem vive da obra é sustentado pelo homem. Quem vive pela obra faz por amor e é sustentado pelo Deus poderoso. Amém? Então, reflita bem nessa pergunta aqui, tá? Quem você quer como seu Senhor e provedor? O homem ou Deus? Deixo esse treinamento para vocês. Estudem bastante, reflitam muito nesse treinamento. Seja um servo e sirva com excelência para que a sua vida prospere. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Não se esqueça, tá, de se inscrever no canal. Se inscreve que esse canal vai ser bênção para a sua vida. Vamos ter novos treinamentos aqui. Ative o sininho para cada treinamento que eu lançar você receber a notificação. E compartilha, né, com aquele irmão que você sabe que precisa de um treinamento, que precisa melhorar ali em algum ponto da sua vida. Esse é o treinamento Servir com Excelência. Já estou gravando outro treinamento que é o treinamento 6S. Tá? Esse 6S ele é muito importante. Baseado no 5S, para quem já fez o treinamento de 5S nas empresas. O 5S foi desenvolvido pelos japoneses ali, pós-guerra, né, mundial ali, pós-segunda guerra. Então eu peguei toda a base do 5S e transformei em 6S, tá tudo direcionado por Deus. E o sexto S é o Seishô, que é a Bíblia. Então nesse treinamento vocês vão conhecer tudo isso daí. Bom, agradeço a todos por ter chegado até aqui, que Deus abençoe a sua vida e fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.